Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, que também é uma obra que nos leva à reflexão sobre vários conceitos importantíssimos. Eu não diria só sobre a doutrina espírita, sobre a vida, porque o Espiritismo vem falar disso, vem falar de vida. Alguns dizem que o Espiritismo matou a morte, no sentido de que nos abra uma visão do que seja verdadeiramente a vida, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda veem essa existência física como sendo a única. Eu, pessoalmente, considero isso horrível, porque, tudo bem, existem pessoas que vivem muito bem, 90, 100 anos, até com saúde, mas tem outras que vivem décadas em dor, em sofrimento, doenças horríveis, crianças que se vão, desencarnam, né? Bem cedinho, portanto. É tão variável essa coisa da nossa passagem aqui. E nos tempos atuais, todo mundo, eu creio que está sentindo algo, uma pressão, né? Uma psicosfera mais pesada. Então, a vida na Terra, ela é passageira. Para quem viva 100 anos, 100 dias, 100 segundos, é uma experiência, realmente é uma experiência, é uma passagem rápida. E o Espiritismo dá essa visão ampla sobre a vida, sobre a beleza da vida. Nós temos que ter forças para vencer as dores que cada um carrega, porque cada um carrega a sua cruz. Só você, né, para saber o tamanho da dor que você carrega, ou até o contrário, você se acha bem, que está levando bem essa vida, sem problemas. Mesmo assim, todos nós temos que refletir sobre o que nós temos feito aqui, porque também viver uma vida onde, de repente, a pessoa não tem problema de saúde, não tem problemas materiais, nos relacionamentos está tudo bem, está tudo equilibradinho, mas às vezes a pessoa não está bem com ela mesma. Ou então, ela até acha que está bem, mas ela passa pela vida também sem fazer nada pelo outro. Então, quanto mais a pessoa estiver bem nesses aspectos, mais ela tem condição até que se dedicar a pessoas que estão com problemas, não é mesmo? Então, todo mundo tem a oportunidade de servir. E quando a gente encarna, diz o Divaldo que vem uma vozinha interior dizendo assim: você está indo para servir. Principalmente para o trabalhador da última hora, aquele que é levado à casa espírita, isso é uma realidade. Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 11, que, como eu disse, eu dou as informações básicas para quem ler o livro, lembrando aqui do que eu estou falando, ter mais facilidade de entendimento. Porque muitas pessoas pegam uma obra com domínio da mediunidade e não tem muita experiência com reunião mediúnica e lê aquilo e aquela coisa não faz muito sentido para ela. Ou então alguns conceitos que são fáceis de ser assimilados, ou de quem lê a obra tendo estudo, entender bem o que está sendo lido, outra pessoa que não tem muito estudo vai dizer assim: mas do que essa pessoa está falando? É o que eu estou pensando? Então, essa nossa conversa aqui tem muito sentido de orientar para o estudo. Não necessariamente ler o capítulo todo, coisa que eu não estou fazendo. Eu destaco só uns pontos. No estudo passado, foi um estudo assim sobre coisas que eu diria assim pesadas, né? Pessoas que desencarnaram e que voltaram a encarnar e que tinham na vida anterior cometido erros muito grandes. Você lembra? Um capítulo tinha um senhor de escravos que veio numa reunião mediúnica achando que ainda estava vivendo aquela época. E no outro capítulo, um casal cujo o pai da mulher que está encarnada está desencarnado e ela tinha assassinado o pai em outra vida. Esse pai ia reencarnar, ia ser filho dela, e ela comete um aborto para complicar tudo. Ou seja, a espiritualidade fez de tudo. Os 3 espíritos endividados, porque tem ela,
que matou o pai não perdoou aquilo. E o marido dela, dessa encarnação, foi o que a induziu a envenenar o pai, matar o pai. Então, são 3 espíritos comprometidos. 2 encarnam, eles se aproximam, se casam, e o pai viria como filho, só que ela aborta. Então, essa situação entre os 3, muito complicada. Então, nós fizemos várias observações sobre essa situação e hoje o capítulo 11 é mais light, vamos dizer assim. Ele é sobre o quê? No grupo mediúnico, naquela casa espírita, um dos participantes desencarna, que é o Oliveira. Oliveira está na vida espiritual. E um dos médios, o Antônio Castro, ele vai desdobrar e ele vai ter o prazer, a felicidade de, desdobrado, encontrar o Oliveira do lado de lá. E é uma narrativa muito bonita, você tem um encontro deles, o Castro se emociona muito, o Oliveira, que está desencarnado, também se emociona. E aí vem uma reflexão. Será que nós que perdemos um ente querido, perdemos entre aspas, que voltou para casa, né, antes de nós, que está lá de onde ele veio, da vida espiritual, todos nós viemos de lá, será que para rever um ente querido a gente precisa desencarnar? Hein? O que vocês acham? Não precisa não. Toda vez que nós dormimos, nós desdobramos, tá? O corpo físico, o corpo espiritual. Enquanto nós estamos aqui acordados, lúcidos, né, em vigília, os 2 estão impregnados um no outro. Quando nós entramos num processo de descanso, onde a mente se desconecta um pouco, quando a gente dorme, o corpo espiritual faz isso. Sempre acontece isso. Ele desdobra. Fica ligado por um cordãozinho de energia, cordão de prata. Esse corpo espiritual desdobrado, ele pode ficar nas imediações do corpo, por ali, como ele pode se projetar para as esferas espirituais. Então, um ente querido que está numa esfera espiritual pode receber a nossa visita. Desdobrado, nós estamos desdobrados. Estão os 2 lá, o desencarnado com seu corpo espiritual e o encarnado com seu corpo espiritual. São 2 espíritos revestidos daquela matéria que nos acompanha na evolução, o corpo espiritual, interagindo, conversando, e quando esse daqui volta para o corpo físico, ou não vai ter lembrança nenhuma dessa passagem, ou vai ter uma lembrança muito leve. Eu sonhei com a minha mãe, não me lembro muito bem o que eu falei, o que aconteceu, ou então vai ter uma vivência muito viva, muito intensa. Eu tive com a minha mãe, é tudo colorido, eu interagi, eu estive com ela. Então, não precisa desencarnar. Agora, o médium, que tem essa condição de desdobrar com mais facilidade, normalmente o médium mais ostensivo tem isso, ele pode conscientemente desdobrar e ser levado para a espiritualidade para um trabalho qualquer. Muitos médios descrevem isso, ou um reencontro. Então, nós vamos falar no capítulo 11, o título é Desdobramento em Serviço. E vamos falar desse encontro, então, do Antônio Castro com Oliveira, que é uma situação bonita, né? Interessante, que mostra o que é a vida. Estar vivo é estar preso no corpo físico. Você está liberto do corpo físico, com seu corpo espiritual, numa outra dimensão, é como se você saísse daqui para uma outra cidade. Só que a matéria lá é diferente. Se for uma cidade melhor, se for uma vida melhor do que a que você tinha aqui, o que tem de mal? Nós colocamos na mente o que nos dá um pouco medo da morte, além do momento da passagem, é isso, para onde nós vamos? Eu vou perder contato com a minha família. Qual família dessa vida? Porque você já teve várias famílias, vários filhos, mães, pais. Então, muitas vezes a ida para a vida espiritual não é um momento de separação, também é um momento de reencontro. Com espíritos que você ama muito, que te amam e que estão do lado de lá.
Então, nessa situação da desencarnação, só uma coisa precisa acontecer: nós estarmos bem. E só uma coisa nós temos a temer: é desencarnar e você está muito mal. Estar no tal umbral, né? E quantas pessoas vivem no umbral já na Terra? Estão aqui encarnadas, mas estão muito infelizes, insatisfeitas e voltadas para uma dor extrema, e que às vezes a pessoa tem consciência de que está errando, fazendo mal. Então a gente tem que aproveitar a vida, né? Essa é a grande lição. Então vamos lá, no capítulo 11, desdobramento de serviço. Então, o Antônio Castro vai participar de um trabalho, se aproxima dele o Clementino, magnetizador. O Antônio Castro está na reunião mediúnica, o médium está encarnado, e o Clementino vai impor as mãos, vai aplicar passes no Castro. E vai dizer assim: Castro como que adormeceu devagarinho. Se vocês lerem o capítulo, lá no início do capítulo, né? Do tórax emanava com abundância um vapor embranquiçado, que se acumulava em torno dele, como se fosse uma duplicata dele. Vou explicar já já isso. Num tamanho um pouquinho maior do que o corpo físico. Então, o Castro está encarnado, o mentor aplica passes e começa a se formar uma substância em torno dele, como se fosse uma duplicata dele, com as mesma forma física, mas um pouco mais dilatada. O que é isso, hein? Alguém sabe? Então, vamos a um conceito interessante também da doutrina espírita. Nós falamos muito de corpo espiritual, né? Então, o corpo espiritual, o perispírito, ele é matéria, mas é outra matéria, não é essa daqui. Esse corpo espiritual tem cabeça, tronco e membros, tem órgãos perispirituais. Os fluidos que circulam nesse corpo a gente não conhece bem. Essa ciência, do outro lado, nós ainda não conhecemos a fisiologia desse corpo. Sabemos que internamente ele tem algumas diferenças no campo digestivo e no campo da reprodução sexual, né? Da reprodução celular do sexo. Porque o espírito do lado de lá, ele não tem algumas necessidades que nós temos do lado de cá. Por exemplo, na alimentação. Mas ele é um corpo, e ele inclusive ajuda a moldar o corpo físico. Todos nós que reencarnamos já tínhamos um corpo espiritual, e ele vai ajudar a moldar o corpo físico. E esse corpo físico que nós temos hoje, ele tem um pouco desse corpo espiritual que nós já trazíamos, e tem uma boa parte da genética, das informações genéticas dos nossos pais e nossas mães, né? Nosso pai e nossa mãe. Então, se forma o corpo físico, mas quem ajuda a estruturar o corpo físico é o corpo espiritual. Então, todos nós temos esse corpo espiritual. E ele se prende à carne, encarna, e ele se solta da carne, desencarna. E esse corpo físico de carne e osso, então, fica por aqui. Ele é matéria desse plano aqui, carbono, hidrogênio, tá bem? O que continua sempre é o espírito com seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual, na evolução, ele vai se tornando mais leve, mais brilhante, até que lá na frente, na nossa evolução, nós não vamos encarnar mais nessa matéria aqui, numa outra matéria. Então, na evolução, esse corpo espiritual, ele vai vibratoriamente se modificando, mas sempre que ele encarna, ele ajuda a moldar o corpo físico, tá bom? Mas nós temos só isso, é o corpo físico, o corpo espiritual? Não. Nós temos um intermediário. É como se fosse uma cola do corpo espiritual. São energias emanadas do nosso campo celular, e em que a mente participa disso também. Esse outro corpo, que é o intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual, é o duplo etérico. Quando a gente desencarna, se descola o corpo físico e se descola o duplo etérico também. Esse duplo etérico está pleno de energia vital. Então, o que acontece? O corpo espiritual, no processo da desencarnação, vai se separando do corpo físico, as últimas ligações vão se rompendo,
e o duplo etérico se forma também. Quando se rompe a última molécula que liga o corpo espiritual ao corpo físico, o corpo espiritual está liberado. E esse duplo etérico, essa parte que são energias do nosso campo celular, ele se dissolve, ele desaparece. Portanto, sempre na desencarnação, o perispírito vai, mas o duplo etérico não vai junto, não. Ele se separa um pouco e ele, como ele é um tipo de energia vital, que faz parte do fluido cósmico, ele se dissolve. Nesse processo aqui do Castro, vai se relatar o seguinte, que ele desdobra e o duplo etérico vai junto. Mas ele não pode ir junto do duplo etérico, senão o corpo físico dele vai ter problema, perde a vitalidade. Então ele desdobra, o duplo etérico também se desdobra, mas já ele volta, o duplo etérico volta, e é como se o corpo físico sugasse esse duplo etérico. Vamos ver como é que o André Luiz descreve isso. Eu já expliquei mais ou menos como é que é, né? Então, ele está relatando aqui que esse duplo etérico, né? Ele tinha uma forma, a forma física do corpo, mas um pouco maior do que o corpo. E aí o diretor espiritual submeteu a uma intervenção magnética. O médium, assim desligado do veículo físico, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao corpo somático, ao corpo físico. O corpo descansava, imóvel, e Castro surgiu no plano espiritual em frente aos espíritos que estão assistindo isso. O próprio André Luiz e o Hilário estão descrevendo o que eles estão assistindo ali, o Castro desdobrando, né? E ele vai falar que essa aparição do Castro do outro lado tinha uma configuração, né, meio azulada à direita, meio alaranjada à esquerda, e o Castro tentou se movimentar, mas estava muito pesado. Aí o Clementino, que aumentou, vai, renova, dá mais passes no Castro, desdobrado, e ele recuou o Castro e se juntou ao corpo físico de novo, tá? Na verdade, é o duplo etérico, né, que está retornando. Então, o André Luiz vai narrar. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Então, André Luiz está vendo aquilo e está falando assim, caramba, eu não conhecia isso, né? Ele está tendo uma visão de algo que ele não conhecia. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade. Ou seja, o André Luiz está vendo o Castro desdobrar, só que o corpo, o duplo etérico vem junto. E aí o mentor vai aplicar outros passos e ele volta. O duplo etérico é reabsorvido pelo corpo. Quando está aqui o Castro com seu corpo espiritual duplo etérico, a forma dele é um pouco maior, um pouco diferente, é um Castro pesado, não consegue se movimentar. Quando o duplo etérico volta para o corpo físico, o corpo físico absorve o duplo etérico, o corpo espiritual é como se estivesse livre daquela substância que forma duplo etérico, e aí sim o Castro está mais livre, parece ele mesmo, diz o André Luiz. Agora ele se parece com ele. E aí o Castro espírito se movimentava bem no meio dele. E o Clementino vai explicar, né? Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, que é o corpo espiritual, estava revestido com os eflúvios vitais, que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por, e aqui ele vai explicar o que forma o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico.
e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, ou seja, não pode se afastar muito do corpo físico, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, na morte física, no desencarne, o corpo espiritual vai para o plano espiritual, o duplo etérico se descola e ele se dissolve. O duplo etérico não vai junto. Ele é como se fosse uma cola do corpo espiritual com o corpo físico. Na verdade, ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. É o nosso campo celular, comandado pela mente, que, vamos dizer assim, forma certas substâncias que estão entre o plano físico e o plano etérico, o plano mais sutil. É uma substância que nós temos no nosso corpo, que é um intermediário entre o físico e o espiritual. Os médios de efeito físico doam muito o ectoplasma. Esse duplo etérico tem muito da energia vital, tem muito da energia que forma o duplo etérico. Então, isso é um assunto para um outro estudo, mas entenderam o que é o duplo etérico? Ele é um intermediário entre o físico e o espiritual. Ele serve como se fosse para o corpo espiritual também se moldar no corpo físico. Naquele processo do embriãozinho que vai se formando, tem um corpo espiritual já bem formado, você tem as células que começam a se reproduzir e ali certa energia já é formada no campo celular. E aquele espírito, então, vai reduzindo a forma dele e vai moldando o corpo físico, copiando o corpo espiritual. E esse corpinho que vai se formando, aquele feto, aquele embrião, ele já está repleto cada vez mais dessa energia que é chamado duplo etérico. E o corpo espiritual vai se colando, entre aspas, ao corpo físico, conforme esse duplo etérico também se desenvolve. Ele está pleno de energia vital. Então, nós temos a energia vital no universo. E quando nós estamos encarnados, como é que a gente absorve a energia vital? Pelos alimentos. Quando a gente come uma maçã, não são apenas as vitaminas, os sais que estão ali na maçã. Ela está cheia de energia vital. E nós absorvemos pela alimentação a energia vital. Mas ela também está no espaço. E nós podemos, pela respiração... Sabe aquela coisa da meditação que ensinam para a gente? Respirar fundo, prender o ar. Ali não é só oxigênio que você tem energia vital também, o prana. E vocês já ouviram falar da história dos hindus, fakir, etc., que ficam dias e dias sem comer? Eles se alimentam basicamente de energia vital, pela respiração. E o que eles fazem? Eles abaixam, eles têm essa condição, são treinados para isso, de abaixar o metabolismo, a batida do coração, fluxo sanguíneo, o organismo deles faz isso, se reduz a um nível incrível, consomem muito pouca energia, e eles se alimentam da energia do ar, do prana, do fluido vital. Então, vocês estão tendo um conceito novo que é o duplo etérico. Eu vou dar uma lida aqui de um resumo que eu fiz. O corpo etérico, que é o duplo etérico, é o veículo e a reserva da nossa energia vital. É o que eu acabei de falar. Ele está repleto de energia vital. Ele absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao perispírito. O corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. Portanto, participa diretamente na mediunidade de efeitos físicos e materialização dos espíritos, que eu acabei de falar. Os médiuns, cada vez é mais raro isso, mas, por exemplo, o médium Peixotinho, que viveu lá em Campos, é o maior médium de efeitos físicos que se tem notícia. Nas reuniões na casa do Peixotinho, os espíritos se materializavam e ele cedia o ectoplasma. Então, o Peixotinho, ele tinha uma condição orgânica, uma física diferenciada, isso foi planejado pela espiritualidade, em que ele, podemos dizer assim, era uma fábrica de ectoplasma. Então, o duplo etérico dele, repleto dessa energia vital, participava desse processo.
o duplo etérico é o elo mais tênue que liga o corpo ao seu perispírito, corpo físico, perispírito. É o que eu falei, é como se fosse a cola do perispírito no corpo físico, tá bom? Então, o médium, o Raul Castro, vai se projetar, ele se desdobra, e o André Luiz vai falar assim, que nesse desdobramento ele não estava usando a roupa que ele usava quando está encarnado, ele está revestido de uma outra roupa. Isso chama a atenção do André Luiz, né? E porque lá naquela casa eles tinham como se fosse uniforme. Ele vai dizer, não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado, que descia dos ombros até os pés, ocultava os pés esse roupão, né? E o Aulas vai falar para ele, o nosso irmão, com a ajuda do Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias. Então, o Clementino, o Raul Castro desdobrado, ele plasma em torno de si uma certa vestimenta. Vocês já se perguntaram, quando alguém diz que vê um espírito que desencarnou, que nunca o espírito está nu? Porque o que tem a roupa a ver com o corpo do espírito que está do lado de lá? A impressão que muitos têm é que todo mundo vai se apresentar nu, né? Nada que lembre a matéria vai revestir aquele espírito. Mas não é bem assim. Nós trazemos mentalmente essa informação de que nós estamos revestidos de algo. E ninguém se apresenta nu, assim, tranquilamente na frente dos outros, a não ser o pessoal de colônia de nudistas. Eles têm facilidade, mas a maior parte não. Então, você sempre é acompanhado da informação que a tua mente carrega da última roupa que você vestiu. Então, uma pessoa desencarna, coloca um vestido na mulher lá que desencarnou. Provavelmente, se ela tiver muita ligação com aquele vestido, ela vai se apresentar lá vestida daquela forma. Ou se aquela pessoa tem ligação muito forte com outro tipo de vestimenta, ela só pode se apresentar do outro lado com aquela vestimenta, porque ela vai plasmar em torno dela algo. É um assunto que a gente poderia falar muito dele, mas também não é o nosso objetivo, tá bem? Então, o perispírito, ele é muito maleável. Pela nossa vontade, a gente pode moldar em torno dele uma vestimenta, né? Bom, o nosso amigo Castro, então, está desdobrado e ele vai ter uma grande surpresa. Ele vai reencontrar o amigo dele, que tinha desencarnado da casa espírita. Então, o Castro vai ser levado para uma viagem astral e que o rapaz, no caso Castro, né, desdobrado, vai se alçar o espaço e o trio, então, vai volitar. O que é a volitação? Volitação é quando você, desdobrado, se desloca sem caminhar. Nem todo espírito desencarnado do lado de lá vai volitar tranquilamente. Ele vai necessitar caminhar naquela matéria, naquela dimensão. Alguns têm a capacidade de mentalmente imprimir um movimento e ele se deslocar sem caminhar. Isso é volitação. E aí o Castro vai dizer o seguinte, aí vem a conversa do Castro com dois espíritos que estão indo junto com ele. O Castro vai dizer que passa por um lugar estreito, escuro, e estava com medo. O Castro fica com medo. E aí os dois que estavam aparando, Rodrigo e Sérgio, né, fala para ele não ter medo. O Castro vai dizer que ele vê formas desconhecidas e com esse medo ele começa a falar, eu quero voltar. Ele quer voltar para o corpo físico, ele não quer continuar aquela viagem não, né? Mas aí o mentor da casa vai tranquilizar, falar, eleva seu padrão vibratório, faz uma prece, né? E o grupo faz uma prece então e as coisas mudam, melhoram para o Castro.
E o assistente vai falar assim: raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante. Ou seja, desdobrados, poucos espíritos conseguem ter um controle, né, sobre si próprios. Eles procuram instintivamente o corpo físico. Na verdade, quando a gente se vê numa situação diferente, nós estamos tão condicionados à matéria que a gente quer voltar para a matéria, né? Ele vai falar assim, como o molusco que se refugia na própria concha. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Aí ele vai falar assim: que alívio, rompemos a barreira de trevas. E esse é outro conceito. O que aconteceu com ele? Que corredor é aquele? E muita gente se pergunta assim: quando eu desencarnar, eu vou passar pelo umbral? Eu vou para o umbral? Todo mundo vai passar pelo umbral, tá bom? A diferença é que nem todos vão ficar no umbral. Umbral, o que é? A passagem, né, da porta. Então, quando você vai de um compartimento para um outro, você tem que passar pela porta, não tem? Agora, você pode parar na porta ou pode simplesmente atravessar. Umbral é isso. Por quê? Nós já falamos aqui outras vezes, vem outro conceitinho muito básico. Vamos dizer que esse microfone aqui seja a Terra onde nós estamos pisando, o nosso planeta. Em volta da Terra, você tem várias camadas vibratórias, como se fossem vários andares. A primeira camada é o umbral, é a mais densa, é a mais que está mais próxima dessa matéria. As outras camadas, conforme mais exteriores, vamos dizer assim, são faixas vibratórias mais leves, são matéria menos densa. Então, para você sair dessa daqui, para ir para um quinto andar, você não tem que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. O primeiro andar é umbral. Então, ninguém vai de um prédio do térreo para a cobertura sem passar pelo primeiro andar. O elevador não vai dar um salto, né? Ele vai passar. Essa primeira camada é umbral. Então, todo mundo que desencarna, que não esteja merecedor, quer dizer, que não tem uma vibração pesada, que já vai para uma faixa vibratória mais elevada, passa pelo umbral. Mas não fica, porque não há sintonia. Então não tem problema nenhum passar pelo umbral, você não vai ficar preso lá, entenderam? Agora, o espírito que desencarna e está com o corpo denso porque cometeu muito mal, errou demais, pensamentos horríveis, ele não vai passar do umbral, ele vai ficar naquela faixa vibratória ali. Ele não vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto andar, porque ele não tem vibração para isso. O corpo espiritual dele é pesado, então ele desencarna, fica chumbado. Eu sempre dou o exemplo do Leon Denis, que ele cita isso na obra Depois da Morte, que os nossos corpos espirituais é como se fossem balões de pesos diferentes, densidade, gases diferentes. Então você pega o balão de aniversário, que é aquele que você enche para a festa, dá um tapa, ele vai subir 1 metro, 2 metros, vai cair, né? Agora, se você encher com gás hélio, soltou, ele vai lá para cima. Assim é o corpo espiritual de quem está desencarnado. Alguns estão com a vibração pesada, é como o balão do aniversário, que não vai passar daqui, tá no umbral. Outros vão subir, vão direto, vão passar por essa primeira faixa vibratória tranquilamente. E onde você vai se situar? Onde a sua vibração tem afinidade com aquela faixa vibratória. Então, o Raul Castro, ele sai do corpo físico, ele está na Terra, ele atravessa esse umbral. E ele não está gostando muito daquilo. Aí o mentor fala, vamos fazer prece e tal. E ele ultrapassa o umbral, aí ele fica tranquilo. E ele vai encontrar quem? Um amigo dele que tinha desencarnado, que era um trabalhador da casa espírita, e o objetivo desse desdobramento, acompanhado pelos mentores, é o Castro se encontrar com esse amigo que tinha desencarnado. Então, o Castro está falando assim, que alívio, rompemos a barreira de trevas, isso que eu falei. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente, quer dizer, ele passou aquela faixa densa, nebulosa, e ele está em outra esfera. Ele vê as estrelas brilhando, ele sente um aroma.
Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Ele já vê um lugar com torres, construções bonitas que se elevam para o céu, né? Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira. Quer dizer, ele saiu daquela esfera mais densa, atravessou, e ele está num plano espiritual qualquer, onde está lá o Oliveira, numa boa, feliz, numa esfera espiritual que não é umbral. Oliveira foi um trabalhador, desencarnou há pouco tempo e está recebendo a visita de alguém que está na carne. Olha só, porque a gente sempre pensa, né, que a pessoa que está desencarnada não sente saudade, sente saudade. Não é só quem fica do lado de cá, quando alguém parte, que sente saudade. Quem está do lado de lá também sente. E o Oliveira, então, que está lá nessa esfera, vai receber o Raul Castro, que ainda está encarnado, que está desdobrado, sendo trazido por espíritos que estão desencarnados. E ele vai falar: é o nosso Oliveira, como está diferente, mais moço, muito mais moço, e lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo a todos. Então ele está emocionado no encontro com o Oliveira, e ele vê o Oliveira mais novo. Já falei disso antes, vou repetir aqui. Quando a gente desencarna, o nosso corpo espiritual ele é muito maleável. Então, se eu estou numa condição espiritual boa, como o Oliveira, eu posso do lado de lá, ao invés de me apresentar dessa forma que eu tenho nessa idade, me apresentar numa forma anterior que eu tive, até de outra encarnação. Mas é o mais comum. Como eu tenho muito vivo na minha mente a minha última encarnação, eu me apresento com a forma da minha última encarnação, mas não necessariamente na idade que eu tinha. Posso me apresentar mais novo, mais moço. E é o que acontece com Oliveira. Isso é muito comum, a pessoa dizer, eu já falei isso também, eu repito muitas coisas. Eu sonhei com a minha avó, ou com a minha mãe, que já tinha desencarnado. Eu encontrei com ela, só que ela parecia muito mais jovem. É isso. Então, do lado de lá, o espírito imprime a ele uma forma mais jovem. É bonito isso, né? Interessante, é uma fonte da juventude diferente. Você, pelo pensamento, você molda, né, o corpo físico. E aí vem o diálogo deles. De um desencarnado, o Oliveira, com o encarnado, o Raul Castro, que se projetou, levado pelos espíritos amigos. Que felicidade, que felicidade. Oliveira, meu amigo, que saudade de você. Por que razão teremos ficado assim sem a sua cooperação, né? Por que você partiu tão cedo? Aí ele vai dizer: sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. Quer dizer, está todo mundo com saudade do Oliveira. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. E como é bom, né? Quando alguém parte e fica um grupão do lado de cá com saudade. Aquele espírito faz falta. Ele fez muito bem, ensinou muita coisa, era muito amável. Então, as pessoas que ficam do lado de cá sentem saudade. E o Castro está comentando sobre isso, né? A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. E olha o que ele vai falar: volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, intercortava-se agora de doloridos soluços, né? Então, é muita emoção nesse encontro. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aí Aulos foi falar o que acontecia. Aí o Aulos, que é o mentor, né, vai explicar. Oliveira foi um abnegado trabalhador neste santuário do Evangelho. Desencarnou há dias, viu? Não há anos, não. E Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Que bênção, né? O Oliveira desencarnou há poucos dias. Os mentores levam alguém da casa para dar um abraço nele do lado de lá.
Demora sem refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos, quer dizer, Oliveira ainda não está preparado para uma informação, para uma incorporação, para deixar uma mensagem para o grupo, né? Mas poderá enviar mensagem por intermédio do companheiro que o visita. O próprio Castro, desdobrado, vai conversar com Oliveira e vai trazer para o grupo do lado de cá esse encontro com Oliveira, né? Ele não precisa se comunicar a Oliveira mediunicamente. O próprio Castro traz a informação. E aí ele vai dizer assim: Castro, abrace-me, meu amigo, meu querido amigo, né? Estou pronto, direi o que você deseja, fale e repetirei. Quer dizer, o Castro está falando: Oliveira, me fala o que você quer falar e eu vou repetir lá para o grupo. E recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Ou seja, Castro desdobrado, ligado ao seu corpo físico, está em contato com Oliveira, e aqui no plano físico Castro vai falar. Porque o fato dele estar desdobrado não quer dizer que ele não tenha controle sobre o veículo físico. Ele tem. E mesmo desdobrado, ele está ligado ao seu corpo, ele está encarnado ainda, só que isso está sendo feito conscientemente. Então, Castro vai receber as informações de Oliveira do lado de lá, e do lado de cá, numa reunião mediúnica, provavelmente sentado numa mesa, Castro vai falar. Mas, na verdade, ele está desdobrado, ligado ao corpo físico, e ele então vai falar desdobrado para as pessoas que estão presentes ali. E aí vem a mensagem do Oliveira, né? Que começa assim: meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, ainda estou me recuperando, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. E ele vai dizer que se vê no grande lar, etc. Então vai ter toda a mensagem que vocês devem ler aí. Até que a voz de Castro se apaga nos lábios, e daí a instante vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retornando ao corpo denso. Então Castro volta para o corpo físico, e o nome desse capítulo é justamente o capítulo 11, desdobramento em serviço. Então Castro desdobra em serviço. Ele tem uma experiência de reencontrar o Oliveira, o amigo dele que estava desencarnado. Isso pode acontecer conosco num sono, onde toda noite, quando a gente dorme, a gente desdobra. E os nossos mentores podem nos levar para um determinado plano para reencontrar um ente querido. O que cá entre nós é um grande presente, né? Nem todos, quando voltam, recordam desse encontro. Então, o fato de você não ter sonhado, de você não lembrar, não quer dizer que você não tenha estado com o ente querido. Você pode ter tido essa experiência, sim. Mas algumas pessoas têm a bênção de lembrar. Outras têm uma lembrança um pouco confusa. Então, os espíritos que se amam, eles estão sempre em contato. Alguém que desencarnou, que está do lado de lá, se estiver bem, como o Oliveira, que já está numa esfera além do umbral, ele vai se interessar pelas pessoas que estão aqui. Cada um tem a sua jornada, mas o laço que une os espíritos é o do amor. Então, o fato de um espírito estar desencarnado, ele não perde o desinteresse pela família, se realmente ele ama. Ele vai querer saber dos entes queridos. E para tudo existe uma, vamos dizer assim, uma lei, uma ordem. Cada caso é um caso. Em alguns casos, se aquele espírito desencarnado estiver bem, ele pode até ajudar alguém da família, pode orientar. Isso frequentemente acontece. São os espíritos amigos, os espíritos familiares que desencarnam, que estão bem. Agora tem que estar bem, né? Então, todo mundo que desencarna vai estar bem? Infelizmente, não. Alguns desencarnam muito mal e estão nessa faixa aqui, umbral. Queira você estar bem, para o dia que você partir para o lado de lá, se você tem alguém, um ente querido que está mal, você possa ir lá ajudá-lo,
até os seus mentores ajudam. Isso acontece o tempo todo. Os espíritos estão sempre se ajudando. E sempre aqueles equilibrados, os que estão bem, ajudam os desequilibrados. Então, mais um incentivo para nós vivermos bem, para estarmos bem do lado de lá, continuarmos bem e podemos ajudar aqueles que nos amam. E se há uma coisa maravilhosa, é o reencontro entre espíritos. Se o Castro ficou emocionado em reencontrar o Oliveira, que é um amigo da Casa Espírita, imaginem vocês reencontrarem pessoas que você ama muito, um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um irmão, um marido, uma esposa, que do lado de lá vai te abraçar, né? Quando você retorna. E isso é uma emoção. É o André Luiz encontrando com a mãe, né? No nosso lar. A mãe do André Luiz estava numa esfera espiritual acima do nosso lar. O André Luiz desencarna, fica 8 anos no umbral, até que ele faz uma prece, ele é resgatado, vai para a colônia Nosso Lar, que é acima. Só que a mãe dele está acima. Ela vai adensa ao corpo espiritual, vai ao Nosso Lar para encontrar com o André Luiz. Encontra, se conversam, se abraçam, ela volta para a esfera dela e ele continua aqui no Nosso Lar. De vez em quando ela vai visitá-lo. Se os espíritos estão no mesmo plano, podem estar juntos. E aí vão fazer plano. Às vezes um vai reencarnar, vai na frente, vai casar com outra pessoa. E aí vem aquelas combinações que são feitas do lado de lá, os planejamentos reencarnatórios. E o momento que a gente está vivendo é um momento de maior compreensão sobre essa realidade, porque isso é realidade. A realidade da vida, que eu digo, que é belíssima, que vai além dessa matéria aqui. Então, a vida espiritual, na verdade, é uma continuidade da vida, né? A diferença é a matéria que nos reveste. Então, vamos aproveitar bem o tempo enquanto nós estamos aqui, lembrando do que Jesus falou, né? Para nós construirmos os tesouros do céu. Porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Jesus falou, não se prendam à matéria, né? Onde a traça come, a ferrugem corrói. Né? Não construam tesouros na terra, porque eles são da terra, vão ficar por aí. Construam aquilo que vocês vão levar, os tesouros do céu. E ele falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não só as moradas espirituais, por exemplo, essas que revestem a terra, como outros mundos com as suas moradas espirituais também. Alguns mundos nem têm a morada física, como a Terra tem. Tem só aquelas que nós chamamos de espirituais. São os mundos superiores, onde os espíritos não se manifestam necessariamente nessa matéria aqui. Então tem muita coisa para a gente aprender e tudo isso, essa obra nos domínios da mediunidade nos leva a uma reflexão da beleza da vida, né? E do amor de Deus. Então, nosso tempo hoje se encerrou. É muito bom a gente refletir sobre essas coisas, né? É muito bom ter uma visão muito diferente da vida. Tudo que existe aqui é passageiro. Então, vamos cuidar das nossas dores, vamos cuidar de nós, vamos desenvolver o conhecimento, aplicar esses conhecimentos para sermos sábios e vamos desenvolver o amor, as virtudes, que é isso que vai nos fazer varar esse umbral e estar numa condição espiritual superior. E nós vamos olhar um dia para a nossa vida aqui na Terra e vamos falar assim, hoje eu entendo melhor, valeu a pena, eu até entendo as dores pelas quais passei. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, né? Então, que nós possamos construir dentro de nós esse reino de Deus, o reino dos céus, e que Jesus nos acompanhe nessa jornada. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.